Bom, agora vamos para a construção de um caso particular de poliedro, que é a pirâmide, né? Então, a pirâmide, ela é um caso de poliedro. A pirâmide, a gente vai ver o que caracteriza ela é que ela tem uma base, né? Então, tudo fica projetado nessa base. Então, bora lá. Eu estou fazendo a construção aqui de maneira bem sucinta. Se você quiser ver isso de forma escrita, tem escrito certinho no livro, mas é suficiente a gente considerar com as notações daqui, certo? Então, como se constrói uma pirâmide? Primeira coisa, para fazer a base, né, para formar a base, a gente pega um polígono plano qualquer de n vértices. Então, vamos considerar um polígono plano A1, A2 até a n, certo? De n vértices. Beleza. Esse polígono plano vai ser esse aqui, ó, A1, A2. Aqui eu peguei de 5 vértices, né? A3, A4 e A5, certo? Então, considere inicialmente esse polígono plano. A partir daí, a gente vai definir o vértice. Então, a gente vai considerar o seguinte: esse polígono plano, ele determina um plano π, certo? E aí, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar um ponto V não pertencente a esse plano π, determinado por A1 a N. Vou escrever aqui porque é o plano determinado por esse polígono, certo? Bom, o que garante a existência desse ponto? Vai ser um axioma lá no começo, né? Não lembro se é o axioma 2. Vamos ver aqui. É o postulado 4, né? Que existem pontos no plano e fora do plano. Como a gente está considerando esse plano, a gente considera o ponto V fora desse plano. A gente tem a existência dele pelo postulado 4. E uma vez considerado esse ponto V fora do plano, e aqui a gente tem o polígono, né, que determina a base, a gente define os segmentos VA1, VA2 e assim por diante. Então, olha só, a gente define os segmentos traça os segmentos, né, VA1, VA2 e assim por diante. Olha só, VAN. Certo? A partir do momento que a gente traça esses N segmentos, a gente tem definido esse poliedro. Esse poliedro é chamado de pirâmide, né? E ele é a região delimitada por esses polígonos, né? Esses polígonos laterais, que são triângulos, e o polígono que forma a base, que no caso é um polígono plano qualquer de N vértices, beleza? Então, a região do espaço delimitada por esses polígonos é chamada de pirâmide. O que caracteriza é que eu tenho uma base, né? O que caracteriza esse polígono como sendo uma pirâmide. E aí vamos dar nome aos elementos aqui. O ponto V a gente chama de vértice da pirâmide, certo? O polígono A1 a N a gente chama de base. São eles que definem, né, essa pirâmide. E aí a gente tem as arestas laterais e as faces laterais. As arestas laterais vão ser VA1, VA2, né, até VAN. Aqui é nomenclatura, né, terminologia. Essas são as arestas laterais. E as faces laterais vão ser os triângulos das laterais. Então vai ser VA1A2, VA1 A2 até vou fazer aqui, ó, VA1 A2, vamos fazer o segundo aqui para ter uma VA2 A3 até o último, né, que seria VAN-1 VAN, né? Isso aqui é um caso particular para poder fazer representação geométrica, mas aqui a gente vai até N. Então aqui a gente tem vértice, base, arestas laterais e faces laterais. Com isso a gente tem a construção, é bastante simples, né? Só estou fazendo essa construção para seguir o desenvolvimento do curso, porque ele pode eventualmente, em algum exercício, pedir a construção de algum elemento geométrico. Então, ao invés de fazer escrita, você pode fazer a construção numa sequência bem enxuta, como está feito aqui. No livro não foi feito assim, no livro foi feito escrito em texto, fica bastante extenso, certo? Então, essa é a construção de pirâmide. E aí a gente vai no próximo vídeo, por exemplo, para fazer uma aplicação, né, sobre pirâmide, um caso particular de pirâmide. Só que antes de ir para o próximo vídeo, vamos falar de um último postulado de congruência, só para saber onde a gente vai estar trabalhando, né, no curso. Lá em Geometria 1,
que é o caso de geometria plana, a gente tinha congruência de triângulos, né? E para falar de congruência, a gente falou sobre medida. A gente tinha medida angular, medida de um ângulo, tinha os axiomas de medida, né? Medida de segmento, né? Quando você tem dois segmentos congruentes. E depois que a gente colocou os axiomas de medida, né, de ângulo e segmentos, que a gente pode falar de congruência de triângulos. E dois triângulos são congruentes lá quando eles têm seus lados e ângulos correspondentes congruentes. Ou seja, dois triângulos são congruentes quando eles apresentam a mesma medida, tanto nos lados quanto nos ângulos, né, na sua correspondência. E isso é o que ocorre, né, de congruência lá na geometria 1. E aí a gente tinha os casos de congruência, que era o caso lado, ângulo, ângulo e lado. Quando era satisfeito qualquer um desses três casos, essa era uma condição suficiente para que dois triângulos fossem congruentes. Eu estou só recapitulando aqui porque a gente vai usar isso nesse curso, certo? Então, o que ocorre lá é que você tem os casos de congruência, né? Basta que você tenha um dos três casos, que você tenha um terceiro. E a gente viu lá que um deles era axioma, os outros dois surgem como teorema. O que a gente tem aqui no postulado de congruência é exatamente que a gente estende todo aquele conceito que eu acabei de falar, de congruência, medida, para o espaço tridimensional. Ou seja, o que diz esse postulado? Os casos de congruência de triângulos no plano também são válidos para triângulos situados no espaço. Então, você tem um triângulo aqui e outro triângulo aqui, a correspondência, a relação de congruência entre eles é a mesma que é feita quando esses dois triângulos estão no plano. Porque o que diz respeito à congruência não é a posição em que eles estão, mas sim a medida que os define, certo? Então, a gente pode simplesmente estender esse axioma, aqui a gente chama de postulado, para o espaço tridimensional, certo? Então, todos aqueles casos de congruência de triângulo e axiomas são válidos aqui. A diferença é que ao invés de eu ter dois triângulos no mesmo plano, eu vou ter dois triângulos no espaço. E o que nos interessa nesses casos de congruência são as medidas. Então, a localização que eles estão no espaço é relevante, certo? Com isso, a gente fecha esse vídeo. No próximo vídeo, a gente dá um exemplo sobre pirâmide.